bem, povo abençoado. Novamente, é uma maravilhosa oportunidade também vir e contribuir com esta poderosa mensagem que vocês tocaram hoje. Isto vem em um tempo muito importante, porque vocês viram por si mesmos, povo abençoado, o que o Senhor está fazendo agora. Vocês viram por si mesmos o que o Senhor Yahweh está fazendo agora. Tremendo, tremendo tempo. Muito tremendo. Tempo muito tremendo na história da igreja. Um tempo muito poderoso na história da igreja. O que eu quero compartilhar com vocês aqui é muito simples. Que a mensagem que vocês tocaram hoje, a mensagem que foi dada no culto antes de ontem, porque ontem não pudemos dar a mensagem, então a mensagem de sexta-feira, vocês veem que há promessas na Bíblia, há promessas nas quais você tem que ancorar a sua alma para que você possa saber o que Deus prometeu na Bíblia. E então você começa a temer a Deus, tremer diante dele, honrar a Deus e transformar a sua vida para ser justa e santa, porque ele prometeu tremendas e inexpressíveis promessas indescritíveis para a igreja. Para vocês que serão santos, justos, obedientes, não rebeldes, aqueles que não são rebeldes, lembre-se, se há alguma coisa que Deus jamais vai suportar, é a rebelião. Rebelião Deus não pode tolerar. Você viu o que aconteceu no deserto e vocês estão falando com a pessoa certa aqui. Eu tenho cada detalhe, algum tempo eu preciso pregar sobre isso. A pregão é inacreditável. Veja o que aconteceu no deserto. Qual foi a primeira cena? O primeiro pecado que foi cometido contra Deus. Qual foi o primeiro pecado que já foi cometido contra o Senhor? Foi pecado sexual? Foi imoralidade? Foi corrupção? Não! Foi orgulho, rebelião pelo diabo no céu, e ele foi lançado fora, totalmente expulso. Então, neste caminho, obediência é central e muito chave. Neste caminho, o Senhor Todo-Poderoso, veja o que o Quênia, eles agarraram e estão entendendo bem agora. É por isso que agora mesmo, se você olhar a mensagem que foi tocada sobre o reino milenar, onde o Messias prometeu, que foi prometido ao Messias, e o Messias então prometeu para vocês. Ele prometeu dividir com vocês o reino divino. Estas são promessas inexpressíveis, indescritíveis. E naquela mensagem ele diz que ele virá a Jerusalém e reinará. Então, reino milenar. Os 1000 anos é quando foi prometido a ele que ele virá para Jerusalém e reinará. Ele reinará de lá, porque Deus Pai prometeu também ao Messias algumas promessas. E estas promessas que ele prometeu ao Messias também se cumprirão naquele tempo de reinar sobre as nações. Algumas delas são promessas espirituais, algumas são promessas de terra. Ele prometeu terra para Israel, ele prometeu para eles um rei, ele prometeu que eles iam ter sua própria nação. Israel novamente tornará o país liderando todas as nações da terra, nação líder, onde Israel agora liderará o mundo, será o centro do mundo, Israel. Por exemplo, as promessas espirituais que ele prometeu. Você as vê no livro do Gênesis, capítulo 12. 1, 2, 3, mas eu quero começar lá atrás. As promessas espirituais que ele prometeu para eles. Veja o que ele prometeu aqui. No livro de Ezequiel 36, 26. Veja o que ele prometeu aqui. Ele diz, 33, 26. Eu vos darei um novo coração e porei um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e te darei um coração de carne, porém em vós o meu espírito, e vocês obedecerão os meus decretos. O próprio Messias virá a Jerusalém. O próprio
Messias virá a Jerusalém. Você sabe que hebraico e suahili são muito próximas, são línguas muito parecidas. Mishkan, Mashkanilago, onde você vai habitar. Mishkan em hebraico significa onde você estará. Então, você vê que quando o Messias vem, a sua habitação, quando ele vem agora para ficar e entrar no templo, o templo milenar que ele vai construir, é Ezequiel 36, 26. Então, todas as promessas, vocês vão ver a festa do tabernáculo. Vocês ouvem a festa do tabernáculo, mas o mais importante e o mais importante de tudo são as festas do Yom Kippur. É o dia da expiação que se cumpriu quando ele finalmente virá a Jerusalém lá, porque finalmente ele terá reconciliação. Finalmente ele está expiado os pecados dos homens e os reconciliará com Deus e consigo mesmo. Então, finalmente, esta promessa do Yom Kippur, da expiação, finalmente se cumprirá quando o Messias entrar no seu Mishkan, a habitação. Mishkan, se você for naquele de Israel, eles constroem uma tenda do lado de fora, eles saem das suas casas e eles vão e moram fora. Eles ficam do lado de fora. Eles habitam, eles fazem uma pequena tenda, pode ser de madeira ou com grama. Eles não ficam dentro de casa. Quando eles observam aquela festa dos tabernáculos, Mishkan, Swahili, vocês entendem melhor porque é muito parecida a língua. Então eles vão habitar. Então eles falam como que eles construíram o tabernáculo do Senhor no deserto, e como eles habitaram em tendas. E o Senhor habitou naquela habitação temporária. Então o templo que o Senhor Jesus constrói durante o reino milenar, esse templo jamais será destruído. Mas Deus simplesmente vai levá-lo embora. Deus Yahweh, meu amigo, ele o dissolve. Ele simplesmente o leva embora. Este templo de Jesus não será destruído. Então o Messias entra em Jerusalém no estado eterno. Então, por que? É o cumprimento de Mishkan, o lugar de habitação do Senhor. Porque agora ele entra na sua habitação permanente na Nova Jerusalém. Mas você vê muito claramente, povo abençoado, que as promessas que se cumpriram naquele tempo do reino milenar incluem promessas espirituais. Nós vemos em Jeremias 31, 34. Ele prometeu uma nova aliança com Israel. E é impressionante porque o altar de bronze para as ofertas queimadas permanecem. Quando o Messias constrói o templo, o altar de bronze permanece lá. Isso te faz pensar os sacrifícios. E quando você vê algumas escrituras que eu tenho aqui, você vê que a oferta de holocausto acontece não porque o Messias não foi para a cruz, mas porque aquilo, para que seja dito a eles agora, vocês viram como esse cordeiro sofreu aqui? Vocês viram como o cordeiro que vocês mataram passaram pela dor quando vocês sacrificaram? Então olha o cordeiro de Deus que está com vocês aqui agora. Então o tempo tremendo que Deus designou para o seu povo, muito, muito poderoso. Ele diz que ele os aproximou de acordo com a aliança que ele fez com os patriarcas. Se você olhar o livro de Gênesis capítulo 22, em Gênesis 22, 18, veja o que ele diz lá. Ele diz, Gênesis 22, 18, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Estas são bênçãos espirituais que ele prometeu para Israel. E se você ler o versículo 13, ele diz o seguinte:
Abraão olhou, ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele foi lá, pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto, oferta queimada em lugar do seu filho. Estas são as bênçãos espirituais que ele colocou diante deles em Gênesis 12, de 1 a 3. Muito poderoso, povo abençoado, que o Messias prometeu reinar com vocês. Se você olhar Zacarias 8:13, ele diz: isto é o que diz o Senhor Deus, eu voltarei, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel, a cidade fiel. E o monte do Senhor dos exércitos será chamado o monte sagrado. Então, o monte santo, você tem que navegar a sua vida baseado nessas promessas de que o Messias está vindo, ele está vindo para Jerusalém. Primeiro ele vai levar a igreja no arrebatamento, mas a recompensa pela sua fidelidade e a sua santidade será dado no milênio, quando vocês receberão treinos para reinar. Quem iria rejeitar isso? Então que todos sejam santos, que todos sejam justos. Então, isto é sério, povo abençoado. Como que Deus pode prometer tronos para vocês a partir do seu próprio trono glorioso? Como? Como que o Deus Todo-Poderoso pode prometer reinar com vocês? Estas são promessas inexprimíveis. É por isso que, se você me perguntar quando eu ouço aquela mensagem, Deus prometendo reinar com vocês como igreja, e você olhar o livro de Marcos 13, é aqui onde está a mensagem. Marcos 13, ele diz o seguinte. Marcos 13, 23. Ele diz, Marcos 13, 23. Ele diz: por isso fiquem atentos. Eu já avisei tudo antecipadamente, significando, eu já disse a profecia das coisas que estão vindo. Portanto, vigiem, fiquem atentos. Por isso, atentem, preservem a sua santidade, preservem a sua justiça. Por quê? Porque eu já falei com vocês a respeito das coisas que estão vindo. Ele diz, então estejam atentos. Eu já os avisei de tudo antecipadamente. Ele já está dizendo para vocês antecipadamente que o juízo está vindo. Ele está avisando antecipadamente que o oposto de reinar com Cristo é o fogo do inferno. Ele está dizendo para vocês antes do tempo que o Messias está vindo para dar coroas e tronos para os fiéis. E é por isso que você vê em Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3, ele diz: venha e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Em outras palavras, isso é uma garantia, vai acontecer. Tem que acontecer o que ele está prometendo aqui. E ele diz, no livro de Marcos 13, do 28 ao 31, ele diz: aprenda agora esta lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem estas coisas acontecendo, a guerra na Ucrânia, coronavírus, zika vírus, todas estas coisas que eu profetizei, quando você ver, em outras palavras, estas profecias começarem a se cumprir, coisas acontecendo, então saibam que está próximo, às portas. Este é o valor da profecia, esta é a importância da profecia, para que vocês possam mudar as suas vidas, tendo sido alertados, tendo sido advertidos. E é por isso que no versículo 35 ele diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se é à tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ao amanhecer. Ele diz, quando você tem este tipo de profecia e promessa, agora você tem que mudar a sua vida. Você tem que agora vigiar. Aleluia! O rei está vindo.
Ele prometeu para vocês reinar com Ele. Então, povo abençoado, esta é a minha contribuição. Nós estamos nos preparando para partir para Angola. Que o Senhor os abençoe. Que isto mude a sua vida, mude a forma como você anda com a sua salvação e o seu cristianismo, para que vocês sejam mais santos, mais justos e rejeitem a vida nesta terra. Vivam sabendo que vocês são peregrinos, estrangeiros. Então, muito obrigado por me dar uma chance. Minha filha, pastora Emily Attini, obrigado por me dar uma oportunidade para contribuir no seu programa. Novamente, eu te dou as boas-vindas na Rádio Jesus is Lord. Tem muito trabalho aí. O Messias está vindo. Obrigado.